Programa Fé Perfeita. Shalom a todos vocês, que alegria, que imenso prazer é voltar aqui para ter um momento de oração, de meditação, de leitura da Bíblia e de crescimento espiritual. Eu sou o pastor César Augusto, apresentando o programa Fé Perfeita. Estamos desde o início da nossa programação falando sobre milagres e quero continuar falando sobre este assunto porque não tem como falar da Bíblia sem falar em milagres. A Bíblia é um livro de milagres. Tudo que ela registra são milagres extraordinários feitos por Deus para e em favor do ser humano, ou derrotando os inimigos e dando vitória ao povo, ou fazendo obras extraordinárias. Muito bem, eu estou falando sobre o nascimento, o ministério de Jesus, e aqui nós temos no Evangelho de Mateus, agora, um milagre muito grande, é o batismo de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 13, está escrito assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. A primeira pergunta é: por que Jesus teria que ser batizado? Hein? É porque Jesus, ele é nosso exemplo. Se ele vai dizer aos discípulos para fazer discípulos de todas as nações e batizá-las, a primeira coisa que ele fez foi ser o nosso exemplo. Então, para compreender melhor este assunto, nós temos duas razões pelas quais Jesus foi batizado. Para mim, isso é milagre. Então, ele vai encontrar-se com João Batista lá no deserto, onde João está batizando, onde toda Jerusalém e toda a religião se convergiu e João disse: olha, não adianta ser batizado se não mudar a mentalidade. Isso é para você que está em casa já entender. Não adianta ser batizado se a tua mentalidade não for mudada. Então permanecerá lá os mesmos velhos desejos de pecar. Eu quero dizer, Martim Lutero disse: eu pensei que quando fosse batizado, eu afogaria o velho homem e o sepultaria. Mas quando saí das águas, vi que ele me acompanhou. Por quê? Porque não houve uma mudança na mentalidade. Quando nós realmente nos arrependemos e vamos ser batizados, então nossa mentalidade de tudo o que fizemos e por que fizemos coisas erradas são deixadas para trás. Então temos a oportunidade de um milagre acontecer, sepultar-se aí o que foi passado e ressurgir como uma nova criatura em Cristo. Eu tenho certeza que você que está em casa conhece gente que foi batizado e que a vida não mudou. Por que não mudou? Porque não mudou a maneira de pensar. Esta é a primeira das necessidades, mudar a maneira de pensar, mudar os velhos hábitos, desejos que precisam, então, de uma mudança na forma de ver o mundo, de ver as coisas. Jesus vai até João. A Bíblia é sempre uma repetição contínua de fatos. Por exemplo, no Velho Testamento, a palavra vinha aos profetas. Então, Jesus é a palavra. Isto é um milagre, porque o verbo era o pensamento que se tornou expresso num corpo humano. Isto era muito. Era o Deus Espírito infinito e invisível que agora podia ser tocado. E este Deus Espírito infinito e invisível, que é o Criador de todas as coisas, vai procurar um homem para ser batizado por ele. Isso é uma coisa fora da nossa mentalidade. Parece que isso não cabe na nossa cabeça. Então, quando Jesus se aproxima de João, lá no Rio Jordão, a primeira coisa que ocorre é
João olhar para ele e dizer: eu não posso. Eu não posso te batizar. Eu é que preciso ser batizado. E é claro, Jesus resiste a João e disse: vai ter que acontecer um milagre aqui agora. Eu preciso mudar a sua maneira de pensar. Você está batizando as pessoas, mas você precisa pensar diferente. Então Jesus diz para João: olha, nós precisamos cumprir toda a promessa. Tudo o que está escrito precisa de ser cumprido. Então, nós entendemos que Jesus é o sumo sacerdote. Para ele assumir o sacerdócio, é só lembrar que um sacerdote, antes de oficiar, antes de ministrar, ele primeiro precisava de ser lavado e depois ser ungido. Era lavado, tinha lá o altar de bronze, a pia de bronze, aonde ele olhava. Isso é muito bom, né? Você olhar as suas próprias imperfeições, defeitos, e procurar se lavar e buscar uma unção. Assim era o sacerdote, esse era o primeiro passo. Então, Jesus, sendo o sumo sacerdote, antes de começar seu ministério sacerdotal, ele foi lavado e foi ungido. A segunda razão pela qual Jesus foi ao profeta João para se batizar é porque João o identificou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já imaginou o que é um animal, ou seja, um ser humano representado em um cordeiro, tirar de uma vez por todas o pecado do mundo, perdoar, abrir as portas de volta para a eternidade? Isto é milagre. Então, ele sendo o cordeiro, todos os cordeiros, antes de serem sacrificados, tinham que ser primeiro lavados. Então, Jesus, antes de que ele começasse o sacerdócio e mais tarde fosse morto em meu e em teu lugar, que também é um milagre, quem daria a vida por um pecador imundo, imoral, como eu e você, que já fizemos tantas coisas erradas? Tem que ser um milagre aparecer alguém para dizer: eu morro no lugar deles. Eu levo o pecado deles. Isso é muito mais profundo de lembrar no Velho Testamento daqueles dois bodes que eram sacrificados. Um era sacrificado e o sangue derramado sobre o outro, que leva para o deserto e vai embora para morrer no deserto. Isso é a figura de Cristo, representando os dois animais. Primeiro, Cristo morre por nós, e o seu sangue é derramado sobre o segundo animal que vai para morrer no deserto. Então, Deus toma os nossos pecados e vai às profundezas do inferno dizer a Satanás: eu paguei a dívida deles, agora eu quero as chaves da morte, da sepultura e do inferno, e volta como vencedor. Olha só o tamanho dos milagres que estão sendo relatados aqui na Bíblia. O milagre do perdão, o milagre da transformação, o milagre da mudança de pensamento, o milagre para viver uma vida que no momento não era propícia para a vitória, mas Deus vai te dar esta oportunidade. Eu pergunto, você que está em casa, quer viver na miséria, no pecado, na pobreza, na doença, ou gostaria de ter nesta oportunidade a chance de um milagre acontecer na tua vida? Então Jesus entra para dentro do rio e João não queria, mas o milagre da transformação, da mudança de pensamento acontece e João o batiza. E quando João o batiza, a gente vê mais um milagre sendo relacionado aqui na Bíblia. O céu se abre, aparece uma pomba, ouve-se uma voz. Então, ali você tem uma voz dizendo: este é meu filho. Você pode ver que nós estamos ali diante de um milagre. Muitas pessoas, por não entenderem isto nas Escrituras, porque milagres é uma transformação, eles estão pensando aqui que estão vendo aqui uma trindade, com uma voz, uma pomba e uma pessoa. Escuta, as pessoas só têm uma. Uma voz não é uma pessoa, uma pomba não é uma pessoa, mas há um milagre aqui acontecendo. É o milagre de transformar aquele momento
em um momento único, porque é um milagre aonde o Espírito Santo vai ungir a Jesus Cristo para uma missão. Qual é a missão? Ele veio desfazer as obras do diabo. E sem esta unção, que é um poder milagroso, não haveria a chegada do reino dos céus, invadindo a terra, empurrando as trevas para o seu devido lugar, trazendo a luz para as pessoas que ali estão vivendo. Eu quero, por etapa, dizer assim. Então, o batismo de Jesus é mais uma representação de um milagre, porque a partir daquele momento acontece uma coisa bastante estranha. Ao Jesus ser batizado, saindo das águas, o capítulo 4 dizia: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu quero lembrar a você que não há contradição na Bíblia. Tiago diz que Deus não tenta ninguém. E aqui está dizendo que este Deus, que é Espírito, levou Jesus para o deserto para ser tentado. Ora, obviamente quem ia tentá-lo não era o Espírito de Deus, não era Deus, mas Deus permitiria que Satanás, eu gostaria de dizer que também você talvez não veja essas coisas assim, mas Satanás está aqui para simplesmente fazer as coisas e trabalhar dentro de uma linha para que Deus possa manifestar que ele desfaz as obras do diabo e transforma aquilo que era trevas, problemas, dores, doenças, pecado, sujeira, imoralidade, em o inverso. Então o diabo trabalha para que a glória de Deus se manifeste. Então Jesus vai ao deserto e o diabo vem tentá-lo. Ora, no capítulo 3, quando houve o milagre do céu se abrir e uma voz aparecer dizendo: este é meu filho amado, Deus tinha uma razão de fazê-lo. Por quê? Porque no capítulo 4, o diabo viria com a maior arma que ele possui, que se chama incredulidade. Ou seja, o que é incredulidade? É dúvida. Ele veio para lançar uma dúvida. A primeira tentação de Jesus foi essa: se tu és. Agora, ele teria a oportunidade de dizer eu sou, ou ele teria a oportunidade de dizer talvez eu seja. Eu não sei se eu sou. Então, isto é uma coisa tão impressionante, tão importante, que é bom que frisemos isto aqui. Você precisa de acontecer um milagre na sua maneira de pensar, porque o diabo lançará dúvidas e fará você retroceder se você não tiver uma certeza absoluta de que você ouviu de Deus. Você vai retroceder e você, sem perceber, passa para o lado de Satanás e começa a fazer o seu jogo. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então, quando o diabo veio a ele e disse: se tu és filho de Deus, faça um milagre para que eu veja, Jesus olhou para ele e disse: ei, eu não vou obedecer você. Eu não vim aqui fazer palhaçada. Eu venho fazer aqui é uma coisa específica. Eu vim aqui desfazer suas obras. E disse: não é importante, porque não é necessário, porque isto não é a coisa que o homem necessita como prioridade, comer pão. Ele precisa de comer e viver do que Deus disse, porque o que você der para um homem como alimento físico é temporário, mas o que Deus te dá como palavra dele é eterno. Passa céus e terra e sua palavra não passa. Então Jesus disse: não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra procedente da boca de Deus. Ali está a primeira derrota de Satanás. A segunda está voltada ao poder, à ganância do ouro e de todas as coisas que a sociedade está apresentando. O diabo leva e diz: eu te dou tudo isto. Ora, como é que ele ia dar se Jesus era o Criador? Ele era apenas um poceiro ilegítimo.
E mais uma vez Jesus o derrota, dizendo a ele: olha, eu quero dizer a você que eu não me curvo a nada. E você precisa ter esta oportunidade de ter uma mente mudada, que não haja proposta nenhuma na sociedade que te faça mudar. Não. Tudo o que queremos é viver uma vida que honre a Deus. Então, esses milagres são relatados no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, dizendo que Jesus resistiu ao diabo a ponto de dizer: olha, Satanás, você está perdendo seu tempo, e eu queria dizer para você que está em casa, se você se apegar à Bíblia e ler a Bíblia pedindo que Deus possa abrir os seus olhos e ver em cada versículo da Bíblia a oportunidade de um milagre acontecer na sua vida, você vai vencer a Satanás da mesma maneira que Jesus venceu, se refugiando naquilo que está escrito. Ainda que o diabo tentasse enganar o próprio Jesus e dizer a ele: olha, mas também está escrito, ele vai dar aos anjos poder para te guardar em todos os teus caminhos, e Jesus olhará para ele e dirá: você nunca leu que não é lícito tentar ao Senhor Deus? Vai-te de uma vez por todas. Então, amigo, nós temos na Bíblia uma oportunidade aberta diante de nós para a operação de milagres, sinais e maravilhas. Saindo Jesus desta tentação, do capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus começa seu ministério. Começa seu ministério fazendo milagres. Como é que ele faz milagres? Ora, tem um homem pescando. Ele chega lá e diz: largue as redes e vem e siga-me. O homem não questiona nada, apenas abandona a rede e o segue. Para mim, isso é milagre. Então, Jesus é aquele que nos chama para abandonar coisas que estamos na nossa prática do dia a dia, e nós simplesmente seguimos. Resolvemos abandoná-lo. E Pedro, mais tarde, disse: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E o que é que vamos ganhar? E Jesus olha para ele e diz: olha, você não viu o que está escrito? É assim, ó: não há quem abandone pai, mãe, marido, mulher, filhos ou qualquer coisa por amor de mim, que não receba nesta vida 100 vezes mais. Olha se é ou não é milagre. E do outro lado, a vida eterna. Então há uma proposta para mim e para você abandonar o que nós temos aí nessa sociedade, que cá para nós, só aqui para nós, é muita sujeira, não é? É muita pornografia, não é? É muita imoralidade, é muita baixeza, é drogas, é prostituição, é homossexualismo, é lesbianismo, é tudo isso que está aí. E parece que as pessoas estão embriagadas nestas coisas. Abandone isso e você terá uma qualidade de vida muito melhor, família organizada, nome limpo, fora das drogas, livre da polícia, livre de ladrões, livre de uma família completamente desmoralizada. Não há quem deixe todas estas coisas e não receba nesta vida 100 vezes mais. E ainda a vida eterna. Esta é a proposta da Bíblia, é só milagres. Então Pedro abandona as suas redes e vai segui-lo, e eu gosto muito disto. Então a Bíblia diz: e percorria Jesus por toda a Galileia. E ele está passando hoje na porta da tua casa, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aí eu paro aqui e digo: se você resolver mudar de mentalidade e decidir ir atrás de Jesus para pedir a ele socorro, ajuda, misericórdia, você acha que você não vai receber? Você sabe por que eu estou passando pela sua casa? É Jesus entrando na sua casa e te dando uma oportunidade de mudança de vida. Talvez você que esteja em casa queira, junto comigo, dizer: me ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Olha a minha filha endemoniada. Olha o meu filho na prisão. Olha a minha doença. Olha a minha condição financeira.
olha o estado da minha alma, olha que eu sou uma pessoa sem paz, sem alegria, sem gozo, sem razão para viver. Eu quero dizer que o milagre está nas suas portas, batendo agora mesmo. Você pode simplesmente aceitá-lo ou rejeitá-lo. Este é o poder que Deus deu a mim e a você, chamado de livre direito de escolha. Olha a vida que você tem, a qualidade de vida que você tem, a maneira como você está vivendo. Olha a sua família, olha a sua saúde, olha os seus negócios, olha a sua alma com Deus, olha para onde você está indo. E se você decide mudança na sua mente, nos seus pensamentos, na sua maneira de ver, diz: não, eu não quero isso, eu quero ser muito melhor do que isso. Você não quer? Não quer dar um salto de qualidade? Não quer deixar essas coisas para trás? Não quer pedir que Deus te ajude? Uma mudança na sua vida radical? A razão deste programa é este. A razão de estar pregando o Evangelho, porque o Evangelho está cheio de relatos milagrosos. Então, quando Jesus fez e curou os enfermos e mudou a vida das pessoas, a Bíblia diz: a sua fama percorreu toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos de várias enfermidades e tormentos, e gente endemoniada, e lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. Olha só que maravilha! Sua fama se espalhou. Por que você, que está em casa, não se candidata hoje a ser um propagador dos milagres de Jesus Cristo? Abra a porta, deixa ele te ajudar e amanhã você será um propagador que dirá ao seu parente, ao seu vizinho, ao seu amigo, ao seu colega de trabalho: ei, eu encontrei o Jesus da Bíblia que opera milagres e maravilhas e ele realizou na minha vida o que era impossível. E eu hoje posso dizer que eu encontrei, não é uma religião. Eu quero dizer que você fará com que a fama de Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, seja levado por dentro desta cidade, pela sua parentela, no seu trabalho, e você se tornará uma pedra de ajuda para todos aqueles com quem você convive aqui nesta sociedade. Isso também será um grande milagre. Por que nós, ao invés de propagarmos as obras do diabo, não propagamos as obras de Deus? Então, Jesus de Nazaré veio para desfazer as obras do diabo, ou seja, acabar com a incredulidade, mudar a mente das pessoas, transformar o seu ambiente de vida, transformar a sua qualidade de vida, mudar a sua posição radicalmente e transformá-lo das trevas em luz, transformá-lo, fazer com que sua vida tenha gosto, sabor, ser o sal da terra, ser a diferença. Não gostaria você, de onde você entrar, ser notado como a diferença? Não é a diferença do religioso que subestima o seu semelhante e diz: este aqui está perdido e vai para o inferno. Se você fosse salvo, você nunca diria tal coisa. Você estenderia a sua mão e diria: há um Deus que mudou minha vida e deseja fazer o melhor por você. Há um Deus que te ama. Há um Deus que quer que você se aparte do lugar da perdição. Por que você não abre a sua mente, não abre o seu coração, não deixa que esta luz entre na sua vida? Eu estou aqui chamando você para crer no Deus dos milagres. Ele quer fazer na história da sua família e da sua vida milagres que você nunca imaginou que aconteceria. Se assim o é, se você deseja, se você crê, se você espera, se você está clamando por isto, eu chamo você nesta hora para uma aproximação de Deus, para chegar perto dele e pedir: muda a história da minha vida. Eu quero dizer a você que a primeira coisa que você fará quando você reconhecê-lo é pedir para ser batizado, porque Jesus foi batizado, porque ele precisava de deixar o exemplo para mim e para você que nós também precisamos ser batizados e que precisamos sepultar um passado
cheio de coisas que não vale a pena nem lembrar. Porque a Bíblia diz, ele pega nosso passado e lança no mar do esquecimento. E nunca mais se lembra dele. É o final e eu chamo você para dar oportunidade para Deus entrar na sua vida e mudar a sua história. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Pai, eu sei que Tu és o mesmo, que não mudaste nada, que deseja auxiliar a todos e expulsar demônios e curar enfermos e libertar oprimidos e salvar perdidos e abençoar vidas e famílias, e que esta fama maravilhosa de Jesus, que faz milagres, possa tomar conta desta cidade, desta nação, desta comunidade, aonde essas pessoas que estão me assistindo nesta hora estão. Oro que os poderes do inferno sejam quebrados e o poder do nome de Jesus lance fora doenças, opressões e males e abra portas e mude a maneira dessas pessoas viverem. Em nome de Jesus Cristo, peço por cada uma delas. Dê a elas esta chance e esta oportunidade. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você.